Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com duas convidadas especialíssimas e vamos conversar sobre temas muito interessantes, que são as coreógrafas Aline Fernandes e Pamela Ferreira. Bem-vindas ao programa. Aline novamente já esteve aqui. Bem-vinda ao programa, vocês duas. Obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez, falando mais um pouquinho de dança, né? Isso mesmo. Elas são coreógrafas de dança e antes de eu entrar no assunto, né, sobre a arte da dança agora representada no cinema, que elas produziram um filme, um longa-metragem que se chama Um Filme sobre Viver, aqui em Santa Maria. Eu fui na estreia e então eu gostaria primeiro que a Pamela Ferreira se apresentasse, depois a Aline Ferreira, onde é a tua formação, qual a tua formação e as tuas atividades profissionais de hoje. Sim, eu sou bailarina, né? Então comecei a dançar desde criança, né? Então eu venho com essa formação em dança, né? Mais tarde, eu sempre dançando, mas eu fiz faculdade de nutrição, fiz pós-graduação, me tornei professora de nutrição, mas sempre a dança esteve comigo, né? Eu sempre dei aula de dança, trabalhei com a Aline, já faz mais de 10 anos que a gente trabalha junto no grupo de dança, né? De integração e arte. Então, depois dessa minha formação, quando veio a faculdade de dança para Santa Maria, me veio esse desejo de fazer a faculdade. Então eu estou concluindo, né? Ano que vem eu concluo então a graduação em dança bacharelado pela UFSM, né? Mas a minha trajetória como professora já vem ao longo de 20 anos dentro da dança contemporânea. Então são muitos residências, workshops. Eu busquei muito conhecimento com pessoas que são referência, assim, né? No estado, no país, para que eu pudesse me desenvolver nessa área. Agora eu me encontro junto com a Aline como proprietária de um estúdio de pilates, né, de uma clínica de pilates e fisioterapia, onde a gente também tem aulas de dança, que se chama Vigna, Fisioterapia e Pilates. E a Aline se apresenta também de novo para o nosso público, já esteve no nosso programa e também fala um pouco das suas premiações, né, que tu já teve alguns destaques. Ok. Eu sou a Aline Fernandes, então, eu sou docente da Faculdade Metodista Centenário, trabalho também dentro do Colégio Centenário como professora de dança e hoje também tenho um estúdio de dança que se chama Integração e Arte Estúdio de Dança dentro do Centenário, onde outras pessoas fora da comunidade centenarista também podem participar, né? Também tenho a clínica de Pilates. A Pamela é minha sócia, né? A gente trabalha há 10 anos e a gente tem muitas coisas juntas, né? Não só a dança, assim. É uma amizade de longa data e quando a gente se dá bem, vale a pena fazer negócio, né? É verdade. Quando a gente se dá bem. O negócio dá bem também. O negócio dá bem. Mas a minha trajetória com a dança começa no meio da faculdade. Eu sou formada em Educação Física pela UFSM e no meio da faculdade eu me encontrei com a dança, né? E aí, a partir disso, eu comecei a dar aula, assim como a Pamela também busquei muito conhecimento fora, né, de workshops, professores de referência nacional e internacional. A Pamela também tem vários cursos com professores internacionais. E sempre foi uma vontade de buscar excelência dentro da dança, né, e principalmente desenvolver as questões artísticas, não só da técnica da dança,
mas das composições. E aí entra os prêmios que tu falaste, Sim. né? A gente tem várias premiações, né? Aqui na nossa cidade nós temos o Santa Maria em Dança, que é um concurso de dança, um festival, que é referência também no Rio Grande do Sul, principalmente no sul do Brasil. E nós já ganhamos esse prêmio geral, né? 2 vezes, e a última vez foi em 2019. Então, ainda ninguém, não houve o próximo ganhador, não houve, porque a pandemia suspendeu todos os concursos, então nós ainda somos os campeões gerais do Santa Maria em Dança. Vamos ver o ano de 2022, que eles já têm uma data marcada, vamos ver quem é que vai estar por lá. Alguns concursos ocorreram online, né, mas não foi o caso da dança, né? Alguns até tiveram, Lígia, mas assim, acho que a demanda não foi muito, eu não sei se me parece que os bailarinos não foram, sabe, não compraram a ideia, assim. Sim. Mas existiu alguns, a gente percebeu e conseguiu ver. Bom, eu gostaria de, antes de entrar no assunto, né, eu gostaria de falar por que eu convidei elas também, além de ter assistido a obra, essa nova obra delas. Eu gostaria de começar nossa conversa com o nosso público definindo o termo superação, né? O ato de superar. Porque às vezes é nos trazido essa questão de não poder fazer alguma coisa e entrar em frustração. Então a frustração ela chega quando o indivíduo não faz, não atua, né? Então cada um nesse momento que nós vivemos na pandemia, mas antes e depois, a frustração é uma doença que acontece, depois gera depressão e tal, mas tem saídas e alguns encontram essa saída. Então esse termo o ato de superar, né, o verbo transitivo direto, alcançar vitória sobre alguma coisa, né, vencer, por exemplo, vencer um adversário. E no verbo transitivo direto, ser ou tornar-se superior a, ultrapassar, exceder, sobrepujar. Então, quem é que era o nosso adversário e quem que nós tínhamos que vencer, né? O vírus, a pandemia. Então, eu trouxe esse exemplo, né, do trabalho que elas fizeram, que eu imagino que foi uma superação e que foi vencido, né? Foi vencedor. Como é que nasceu, então, a ideia de produzir um filme Sobreviver, que é o nome da obra, e qual foi o ponto de partida, por que se deu esse nome, né? Como é que nasceu antes e depois? Qualquer uma de vocês. Eu começo e a Pamela dá sequência. Essa tua colocação sobre a superação, ela cai como uma luva, né? Como a gente diz assim, nesse processo que a gente viveu. A última vez que eu vim aqui conversar contigo, nós falávamos sobre o espetáculo Frágil, que foi apresentado no Centro de Convenções. Lá nós tivemos uma obra com 19 bailarinos e nós terminamos aquele ano, iniciamos o ano de 2020, logo no início, né, quando retomamos as atividades. Tu estivesse aqui em janeiro de 2020, isso. Né? Nós retomamos as aulas em março, um pouquinho antes de tudo parar, e nós tínhamos 26 bailarinos. Então, desses 26, apenas 12 chegaram nessa colocação que tu colocou sobre a superação e querer se transformar e querer achar uma saída. Isso, né? Conseguiram resolver. E aí? A gente começou então em março com as aulas, que a gente tem um cronograma de aulas semanais. Isso, de 2020. Então a gente tem aulas semanais de dança contemporânea, jazz, dance, de balé clássico. E a gente tinha muita expectativa, datas no teatro já marcadas para reestreia, para reapresentação do Frágil, né? E projetos, né? Busca de patrocinadores. Visitamos alguns patrocinadores, assim, possíveis para a gente levar esse espetáculo, né? Que era o Frágil. E aí veio a pandemia. Então, como que a gente ia continuar dançando, né? De que maneira? Então, a Aline também tem um grupo juvenil que primeiro surgiu com uma ideia de fazer uma videodança com esse grupo juvenil, já que a gente tinha em 2019 trabalhado com o Marcos, que é o nosso videomaker, editor, né, que fez toda a parte de captação de imagens do filme, e a gente admira muito o trabalho dele. Então a Aline, veio a pandemia, eu vou fazer um videodança primeiro com as meninas do juvenil, e deu muito certo.
ela coreografou ele todo online, com os encontros, né, à distância. Então a gente disse assim, o que nós vamos fazer com o grupo adulto, já que a gente não vai poder dançar nos teatros? Vamos fazer um filme. Então, um longa-metragem, porque a videodança geralmente são mais curtas, né? Então a gente pensou assim, não, a gente tem um elenco tão maravilhoso, a gente pode fazer uma produção, a gente convidou pessoas que a gente confia muito, né? Então, vamos fazer um filme. Foi a partir daí, então, dessa questão do isolamento e também da questão, assim, como que a gente vai continuar? Como que a gente vai se superar, né? Será que a gente vai ficar estagnado, vai deixar de fazer aula, né? O bailarino que precisa tanto, né? Sim. De uma prática cotidiana para cuidar do seu corpo, da sua mente, enfim, né? Precisa estar disposto para a criação artística. Então foi aí que a gente pensou no filme, porque a gente poderia dar seguimento aos encontros online, criar todas as cenas. A gente pensou nas cenas muito em encontros, né? Online, reuniões com os bailarinos. E também pensamos assim, nós podemos filmar solos, que são cenas que depois, claro, o solo é algo isolado, mas a gente fez todo um enredo, nisso foi surgindo, né, tudo, né. Ok, e então, assim, por onde vocês começaram? Foi pela escrita? Como é que foi criado o tema, o ponto de partida? Primeiro escreveu, depois foi montando, porque eu sei que vem as imagens, né? E aí, claro, tem o planejamento, talvez a escrita tenha ajudado nisso. E por que do nome, né? Qual foi, então, como é que nasce se desenvolve, na verdade? A gente começou muito parecido como os artistas da dança fazem, né? Num espetáculo, que são as cenas. Então, cada cena é uma coreografia isolada e cada uma conta algo, né? Para que depois a gente fosse, no desenvolver da coisa, ir costurando os entremeios, né? E aí, então, essa ideia, assim, né, veio com 3 pontos norteadores para os bailarinos, porque a gente queria muito, a gente pensou, nós não vamos conseguir fazer tudo sozinha, né? De coreografar cada parte, nós precisamos que eles nos ajudem, que os próprios bailarinos nos ajudem a criar. Que legal. Então aí a gente trouxe para eles uma música, um sentimento e um objeto. A partir daí. E aí eles foram trazendo, né? A gente deixou bem aberto, eles poderiam trazer qualquer coisa, não precisaria estar sentindo isso na hora, poderia ser algo aleatório, e aí a gente ia trabalhar em volta disso. E aí depois que eles trouxeram isso, nós começamos a nos reunir de forma individual com cada um, porque a gente sabia que a gente ia ter que gravar sozinho, né? Não podia ser em grupo. E aí então vamos conseguindo nortear o que realmente aquilo ali queria dizer, né? E como que a gente ia trazer isso nessa questão do autoconhecimento, porque depois de tanto a gente pensar sobre esse momento, a gente chegou à ideia do autoconhecimento. Que para que eu consiga superar essa fase e entrar nessa superação que tu falou no início, é o autoconhecimento que vai nos dar a oportunidade de seguir. Exatamente. Porque se eu não me conheço, eu vou deprimir, eu não vou conseguir estar bem para passar por esse momento. Então aí o filme foi tomando um rumo que fala sobre autoconhecimento, sobre maturidade e sobre os perfis de cada pessoa, né? Sim. Quando a gente chegou nesse tema, a gente sentiu a necessidade de ter profissionais que nos auxiliassem. Sim. E foi aí que a gente chamou um grupo de psiquiatras, psicólogos e psicanalistas para traçar o perfil de cada um. As danças já tinham sido gravadas, as coreografias, as cenas de cada um, né? E aí, então, esses profissionais puderam assistir a cena e, em cima do movimento, eles traçaram um personagem. Então, quem é essa pessoa, né, que tá ali? O que essa pessoa, com esse semblante, com essa movimentação, o que ela diria para ti no consultório? Na terapia, que tipo de conversa foi uma leitura teria? A partir da cena do gesto, do cinésico prosêmico, que a gente diz. Isso. Fisionômico, cinésico prosêmico, quer dizer, através dos gestos, da coreografia da dança, os profissionais iam captando as informações e delineando, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo conversando com as coreógrafas Aline e Pamela e vamos saber mais dessas imagens e dessas informações. Esperamos vocês.
Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com as coreógrafas Aline Fernandes e Pamela Ferreira. Gurias, eu vou chamar vocês de gurias. Eu percebi umas coisas no filme que eu assisti, né? Eu fui na estreia, depois nós vamos dizer as datas para as pessoas, né? Que fica até 14 de dezembro, né? As primeiras o que eu percebi? As primeiras imagens do filme são dentro de casa. As primeiras imagens quando começa o filme são dentro de casa. E depois o filme termina do lado de fora, na rua, né? No meio da natureza, na frente de uma água. Então, sempre através das imagens existem mensagens, né? Para mim, por exemplo, algumas imagens eu me identifiquei e outras não. Mas antes de eu entrar nessa segunda pergunta, eu queria falar, que vocês já começaram a falar no bloco anterior, eu queria que vocês falassem qual foi a intenção dessa escolha de espaços. O que vocês queriam, onde vocês gravaram com o grupo, né? Alguns era dentro de casa, em apartamento, em volta de uma mesa. Essas cenas, né? Então, assim, depois dessa conversa com os bailarinos que eles trouxeram essas questões pessoais, esses temas, né? A gente pôde ir elaborando de que maneira isso ia se transformar em algo universal também. Porque nós não queríamos falar sobre bailarinos, nós queríamos retratar pessoas, e que essas pessoas ali retratadas em dança pudessem passar e se tornar pessoas da sociedade, né? Sim. Então isso que a gente queria, que era bastante importante para nós, assim. Então a gente foi linkando esses espaços de acordo com a cena que a gente gostaria de falar, né? Então a gente tem ali, por exemplo, a gente tem um personagem, eu vou dar spoiler, né? A gente vai falar um pouquinho. Mas a gente tem personagens deprimidos, personagens que têm uma ascensão social, financeira, mas que não estão satisfeitos, não atingiram o seu propósito de vida. Que lugar seria esse? Em que lugar se enquadraria? Como a gente estava na pandemia, quais são os espaços dentro das nossas casas, os espaços próximos que a gente poderia falar sobre isso, né? Então a gente foi mais ou menos pensando sobre isso. Então o filme, claro que ele tem essa intenção, né, não ser só tristeza e, né, a gente gostaria de passar justamente essa questão da superação. Então a gente
acabou pensando nesses espaços externos também como essa maneira, né? E também com essa maneira cotidiana, por exemplo, nós temos personagens que retratam o cotidiano e que falam sobre saudade, então a casa do avô, né? Lugares que nos trariam essas memórias, né? Então, foi mais ou menos por aí, assim, e também com essa ideia de lugares que pudessem ser metafóricos, assim, né? Que lugar que daria essa união, né, de todos, ou que lugar que seria só para um, né? São metáforas que a gente pode falar com estar preso ou estar livre, né? Estar mais leve ou estar mais deprimido. Entendi. Bom, sobre a formação dos personagens, a Aline falou um pouco já antes no bloco anterior, né? Mas eu gostaria de trazer uma questão aqui sobre, por exemplo, eu percebi que as cenas identificavam o nosso cotidiano antes e depois da pandemia. Todos nós, né, temos esses problemas. Teve uma personagem, por exemplo, eu acho que esse filme é um filme um pouco pedagógico. Ele pode ser usado nas escolas para trabalhar exatamente essa questão daquele que tem, né, um problema pessoal, como é que ele resolve. Eu achei bem bacana, né? Estão de parabéns. Por exemplo, uma cena que eu me identifiquei foi aquela moça que, com o vestinho de tubinho, com o salto dessa altura, ela está sobre umas pedras, caminhando, se segurando no penhasco. Eu fiquei pensando, nossa, que incoerente, né? Ela ir num lugar daqueles com um salto dessa altura. Mais adiante, ela tirou o sapato, então ela começa a se libertar, né? São as minhas percepções e interpretações. E começa a caminhar de pé descalço nas pedras e encontra a cachoeira. E quando ela dança, né, eu não sei interpretar os movimentos de dança como fizeram os profissionais psicólogos, né? Mas eu sou mais imagem e sentimento, então é imagem e música que me toca. Algumas músicas eu não me identifiquei e outras eu me identifiquei. E essa imagem da cachoeira eu me identifiquei muito. Eu olhava ela dançando e os movimentos que ela fazia, eu sentia que ela era a cachoeira e que eu também era a cachoeira. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Que lindo! É muito bom ouvir um feedback assim. Porque vai acontecer com várias pessoas isso, né? Vai para lugares diferentes. Essa é a maior beleza da arte, obra. Assim, né? Que a pessoa viaja dentro do seu universo, das suas experiências, né? Mas sim, a ideia era essa. Acho que tu captou super bem. Que bom. Ela trouxe o objeto dela, era o sapato. E ela estava presa naquele sapato. Ai, que legal, entendi porque são as nossas incoerências e depois as coerências, né, que a gente encontra na natureza. Sim, e o filme ele vai trazendo esses conflitos, né, e da metade para frente, assim, esses conflitos eles passam a ser mais brandos. Então, nós entendemos quando a gente começou a falar, assim, né? Porque quem faz a obra vai dando apelido para as coisas, né? Não é exatamente esse nome, mas a gente ia apelidando, né? Então, a gente dizia que da metade para frente eram os mais evoluídos. Porque eles já não tinham mais tantos conflitos internos, eles eram pessoas mais suaves, eles não se deprimiam, eles tinham um amadurecimento maior, justamente por terem esse autoconhecimento. E porque se passa também como que a gente iria falar, né, de todos e unir. Então a ideia do consultório de terapia, né, é essa ideia, né, de que esses personagens estavam mais, né, estavam ao encontro da sua essência, assim, né? Estavam mais felizes, vamos dizer assim, o consultório, né? É onde eles se encontram, né? No filme, no enredo do filme, né? Sim. Eu acho que a questão do avô que tu falou seria aquela casinha branquinha, assim, que ele tá dentro de uma sala e a menina sai pra grama, né? E ali a gente vê essa questão da simplicidade da vida, também, né? Porque as pessoas que já têm, né, já passaram por muitas coisas, assim, ele, apesar de ser um menino jovem, a personagem dele já retrata, ele fala que tem filhas, né, que a filha dele, ele faz a relação com o avô. Então, é uma pessoa que já passou por alguns
algumas experiências na vida que trazem essa evolução, que trazem esse amadurecimento, esse olhar diferente, de não se importar tanto com as coisas e de realmente ressaltar as coisas simples da vida. Valorizar o que realmente a gente deve valorizar, né? Exatamente. No caso ali, a família, né? Tem mais alguma cena que vocês gostariam de colocar antes de eu passar para a próxima pergunta? Alguma ênfase que vocês queiram dar? Acho que vamos deixar para a pessoa assistirem, né? Então estamos dando muitos spoilers aqui. Bom, então assim, em relação a... Nós já estamos no segundo ano de pandemia, né? Então passou 2020 e 2021. Quanto tempo levou a execução dessa obra, né? Vocês já falaram um pouco no início do programa, entre a criação, produção e exibição, até quando ela vai ficar em cartaz e onde? A gente vai fechar 2 anos agora no mês que vem. Em janeiro. Fecharia 2 anos. E que ela está na mente de vocês, preparando, né? Então vocês começaram a pensar em fazer o filme antes da pandemia. 1 ano ou 2 anos, tu falou? Não. Me enganei. Então dá 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, mais ou menos. De março de 2020 para cá. Com certeza, se a gente não tivesse passado por esse momento da pandemia, a gente não teria feito um filme. Eu acho que essa foi a grande superação, né? Olha que bacana. Nunca esteve nas nossas conversas como coreógrafas profissionais, amigas, fazer um filme. Isso, era isso que eu queria saber. Então ele surgiu mesmo ele surgiu por causa disso. A gente não tinha mais para onde ir, né? Eram as nossas casas com os bailarinos distantes e a gente precisava continuar a dançar. Claro, né? E eles tinham, assim, muitos queriam desistir, muitos estavam sem estímulo. De que maneira? Sempre uma obra nova é um estímulo para o bailarino, né? Para o profissional da arte, né? Então isso desperta muitos motivos para continuar. E a gente notava assim, o que a gente vai fazer como professora, como coreógrafa, como é que a gente não pode abandonar aniversário de 15 anos do grupo? Sim. Será que a gente vai dizer, não, então vamos encerrar aqui, pessoal, vamos todo mundo, né? Quando voltar ao normal, a gente volta. Não, então essa... 18 meses. Então a ideia do filme também teve isso. A questão de nós nos superarmos na questão de produção, de trabalho mesmo, que a gente nunca foi roteirista, a gente nunca, né? Então, e também a própria captação de imagens, a direção, né, dessas cenas para o audiovisual é totalmente diferente de um palco, né? Sim. Então, surgiu a partir da pandemia. Eu gostaria que tu falasse então sobre a ficha técnica, as pessoas que participaram e também assim dar os parabéns para vocês porque vocês não ficaram quietas, paradas num canto e vocês produziram uma belíssima obra que vai assim, eu tenho certeza que ela vai se espalhar, que ela vai contribuir com muitas coisas, como eu já falei, na pedagogia, né, em trabalhos em empresas que se pode usar o filme e hoje se usa muito o filme para trabalhar com as pessoas, né? Eu gostei, eu percebi isso, assim, eu senti isso. Essa era uma ideia também, né? Que a gente pudesse também trazer para o espectador essas questões, né? Então o filme foi escrito e dirigido por mim, Pamela, e pela Aline, a direção de fotografia do Marcos Oliveira, coreografia Aline e Pamela, a edição também do Marcos Oliveira, a trilha sonora do Ronaldo Palma, figurinista e produtor de moda Henrique Goulart, expressão vocal o Thomas Lins, que cuidou da interpretação, né, dos artistas, porque a gente também tem voz, apesar da dança, né, a gente usa bastante falas que foram construídas pela criação psicanalítica das personagens. Então, o texto, né, quem nos ajudou foi o Anderson Mendes, a Karina Leite, a Natália Dalla Corte, o Tércio Brasil e a Aline Fernandes. O apoio técnico e artístico do Henrique, da Maria Clara Mariani, da Milena Cristo, da Maiara Lopes, da Ana Carolina Fru, do Gustavo Lima e da Gabriela Torre. Depois a gente tem a questão dos bailarinos, que é o mais, né, os bailarinos criadores, que a gente chama quando o bailarino ele não executa, mas ele participa da criação, né? Sim. Então a Ana Valquíria Cornel, o Matheus Jardim, a Bruna Bergamo, a Marina Leal, a Gabriela Torre, a Natália Couvero, Gustavo Silva, Oneide dos Santos,
Helder Machado, Sadiana Luz Frota, Júlia Dota e Tamara Soares. A gestão cultural é do Neide dos Santos. É importante a gente falar também que esse filme ele foi realizado com financiamento da Lei Aldir Blanc, num edital municipal de 2020. Então a prefeitura ela lançou alguns editais, a gente participou, a gente foi contemplado. Então é bastante importante dizer que tem um financiamento aí federal também que pôde de certa maneira nos auxiliar nessa produção, né? Porque para quem viu imagina que é uma produção que gera, né, bastante custos, porque e também a valorização dos próprios artistas, né, que a gente pudesse pagar, né? Isso. Que bacana. E a nossa ficha técnica é extensa, então tem vários profissionais, né, que contribuíram. Tu quer dizer onde fica o... ele fica em cartaz na Arcoplex Cinemas, no Royal Plaza Shopping. Então, dia 6, 7, 9, 13 e 14 de dezembro. Sempre às 19h30. Não, 19 horas e 20h30. São 2 sessões por dia. Isso. Uma sessão começa às 19 e outras 20h30. Para encerrar o programa, que já estamos fazendo sinal lá, eu gostaria de encerrar então com uma mensagem de cada uma de vocês, porque o que a gente não poderia fazer durante a pandemia era nos ficar imóveis só assistindo, né, sem produzir nada. Nem durante a pandemia, nem antes nem depois. O trabalho enobrece o homem, é uma frase que já existe há muito tempo, né? Então eu gostaria que vocês, cada uma de vocês, deixasse uma mensagem sobre essa experiência, essa vivência de produção artística que traz o que vocês e que muitos outros viveram, né, durante esse período de pandemia, e como é que vocês resolveram a saída que vocês encontraram, qual é a mensagem que fica pro nosso público? Acho que a gente da arte, a gente tem uma compreensão, né, que a arte é resistência, né, desde sempre, né. Então, de certa maneira, nós artistas resistimos a tudo que a gente viveu, né, e vive ainda, né, então a gente sempre é um desafio constante trabalhar com arte, né, então isso nos fortalece muito mais. Então, em momento nenhum a gente pensou, né, em deixar de trabalhar. Dizer que os artistas trabalham muito, isso é importante também salientar, né? Os bailarinos e toda essa equipe técnica trabalhou muito para que esse filme pudesse estar aqui, que a gente trabalha diariamente, né? O público sempre ele prestigia as nossas obras, mas para que elas possam estar em cartaz, né, ou nos palcos, tem muito trabalho, né? Então eu acho que o trabalho é uma das maiores resistências de nós artistas, né? Então a valorização da dança também, acho que isso é uma questão para nós importante, assim, valorizar a nossa área na cidade e também fora dela. Sempre é um legado que a gente quis passar. Resistência em que sentido? Em não querer fazer? Resistência em que sentido? Não, eu acho que não. Eu acho que de seguir em frente, de força, porque a arte ela ainda é vista como quase uma sub-área, né? Quando nos perguntam, eu danço, mas com quem você trabalha? Resistência das outras pessoas em aceitar a arte. Isso é. Aline, já precisamos encerrar o programa. Tá, então, rapidamente, né? A gente queria muito que esse filme trouxesse um pouco de esperança também para as pessoas, que elas tivessem essa busca pelo autoconhecimento e que entendessem que a cada vez que elas se compreendem, elas evoluem. E isso é muito bom para elas, para que as pessoas que as rodeiam e para a sociedade, né? Então, queremos ser pessoas mais evoluídas sempre. Ótimo. Parabéns mais uma vez. Realmente o autoconhecimento é importantíssimo, eu trago sempre várias questões a respeito disso e durante a pandemia trouxe inclusive entrevistas que valorizavam o trabalho, né, em muitas situações. E hoje eu trago então um resultado disso, né? Agradeço a companhia de vocês. Esse programa é exibido todos os sábados às 20 horas na televisão Santa Maria. E você também pode assistir nos nossos canais digitais Facebook, YouTube e Instagram. Não esquece de dar uma passadinha na minha loja virtual, ligiamarques.com.br, onde você pode encontrar essas peças que eu uso pintadas por mim para venda online.
Se você quer ser um apoiador deste programa, apoiador cultural, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.